Palavra para o deputado André Quintão, líder do Bloco Democracia e Luta. Mas eu queria aqui entrar, para mim, em duas questões que eu considero de fundo. As nossas gerações nunca enfrentaram uma pandemia dessa natureza. E ela traz desafios, né? A pandemia desafia a inteligência humana, a razão, a emoção, a sensibilidade. E a pandemia nos coloca diante de encruzilhadas e conflitos. Eu estou acompanhando desde o início a reunião, e a secretária no início colocou uma preocupação, que eu acho que é basilar, que seria o vínculo do aluno com o processo de aprendizagem. E aí vem o debate, vínculo do aluno, processo de aprendizagem, face ao isolamento social. Como vem a questão do emprego, renda, face ao isolamento social. Como vem a questão do convívio entre as pessoas face ao isolamento social. Então, decisões têm que ser tomadas. E as decisões, me parece, por tudo que eu ouço, nos remete ao momento epidemiológico. E esse é um debate, e aqui eu queria até falar que a construção de consensos numa democracia pressupõe o debate e ideias, às vezes, diferentes. Isso não é questão político-partidária, são visões de mundo e até visões científicas ou técnicas, ou de interpretação das visões científicas e técnicas. Hoje saiu um artigo, uma entrevista ótima do epidemiologista Rômulo Paes, num jornal da cidade, onde ele coloca que o bom isolamento mina o próprio isolamento. Então, à medida que o isolamento apresenta resultados, o próprio isolamento é questionado. E a situação em Minas, que ainda não chegou no pico, por isso que eu falo que essa discussão remete à área da saúde, nós temos 6 mil leitos clínicos vagos, hoje 892 leitos de UTI. A necessidade no pico pode ser de 5.900 leitos clínicos e de 1.500 a 2.000 leitos de UTI, ou seja, nós estamos no limite da previsão da Secretaria de Estado de Saúde. O colapso de leitos gera mortandade não só por coronavírus, mas também por outras enfermidades que exigem leitos clínicos. Então, a questão do isolamento social não é uma questão ideológica, é uma questão de prevenção e precaução. Nesse sentido, secretária, que me parece que talvez esse momento, e aí eu vou dizer uma coisa, o momento talvez não fosse desse retorno. E a forma, às vezes a forma compromete o conteúdo. Eu não tenho nenhuma dúvida, e isso pode ser aperfeiçoado, que esse processo poderia ter sido, no mínimo, mais discutido com as entidades, com os trabalhadores, com a própria Assembleia, do sentido mais amplo, em que pese que ocorreram algumas reuniões, porque essa é a questão de fundo, esse é o debate nacional. Então, o processo, o método tem que ser aperfeiçoado, inclusive em relação aos trabalhadores. E com relação ao conteúdo, duas questões aqui são centrais. A questão do próprio isolamento social e dos riscos. Eu não sei, por exemplo, se os trabalhadores serão testados. Nós temos 67 mil casos suspeitos em Minas. A capacidade de teste diária é de 1.000 testes. Vai ter as perguntas que já foram feitas, né? As EPIs, ou seja, nós temos uma série de medidas. E a outra questão muito abordada, é quase que uma síntese, o alcance do ensino à distância. Porque em Minas tem comunidade quilombola, indígena, escolas do campo. A deputada Beatriz trouxe dados de conectividade, acesso à internet, do celular, e a questão da qualidade pedagógica. Então, nos preocupa o alcance do ensino à distância e a qualidade pedagógica. E uma outra questão muito importante foi até o para-casa que eu recebi do Bloco, para me tratar até talvez pela minha formação. É a questão social, a questão do Bolsa Merenda. Secretária, nós temos 1.700.000 crianças na rede estadual. Atingidos pelo Bolsa Merenda, 380 mil famílias em extrema pobreza, cuja renda per capita é até R$ 89. Nós temos 150 mil crianças de famílias que recebem de R$ 89 a R$ 178 de renda per capita, que são do Bolsa Família. Essas famílias estão excluídas. Então, uma família que tem renda per capita de R$ 100, ou seja, uma renda total, se tiver 3 pessoas, de R$ 300,
está excluído da alimentação escolar. Uma família cuja renda total seja de R$300 está excluído do Bolsa Merenda. São 150. Isso aí está na nota técnica elaborada pelo governo. Eu fiz as contas aqui, isso já dá uma despesa adicional, um investimento, né, na despesa, de 28 milhões nos 4 meses. Nós temos um fundo de erradicação da miséria de 700 milhões. Nós ampliamos a Assembleia, Colégio de Líderes, Conjunto dos Deputados, em 20 milhões, uma ação orçamentária no âmbito da assistência social. Eu não estou nem falando nas talvez 300, 400 mil crianças que são de famílias do CAD único, que aí a renda per capita vai até meio salário mínimo. Eu estou falando de renda per capita de R$100. Então, eu acho que tem que ampliar esse programa Bolsa Merenda. Eu considero que faltou talvez um diálogo maior para ver a combinação da renda financeira com a distribuição. A agricultura familiar, quando você adquire o alimento, você está tendo uma ação social, porque é pequeno e médio agricultor. E também eles têm uma logística que pode permitir a comercialização, a distribuição, aliás, sem a aglomeração. Talvez faltou uma discussão maior com o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar, com a FETAING, com o MSP, com a FETRAF, com as entidades do campo. Nós temos que combinar, porque seja presencial, seja ensino à distância, de barriga vazia, ninguém vai aprender. Então, eu insisto aqui nessa questão da ampliação do Bolsa Merenda. E termino dizendo o seguinte: toda a Assembleia, nós temos a maior gratidão com todos os trabalhadores da educação. Acho que todos que falaram dessa gratidão estão sendo absolutamente verdadeiros. Agora, essa gratidão tem que se traduzir nas condições materiais. E todos nós, mesmo sabendo das dificuldades do Estado, fazemos coro a todos aqueles e aquelas que querem pagamento do salário em dia dos trabalhadores, das trabalhadoras da educação. Muito obrigado, presidente.